se fizermos algo que não é baseado em amor, é como um sino. Ele ressoa, ele retira, irmão. Um sino que faz barulho, mas o barulho não tem propósito. O problema é quando a gente começa a achar que avivamento é barulho. Porque tem muitas coisas que fazem barulho e a gente acha que são avivamento, mas não são. As nossas conquistas fazem barulho. Tem gente no Brasil comentando do que você está conquistando aqui hoje. Nosso feed do Instagram faz barulho. A nossa fé inabalável faz barulho. Mas avivamento não é barulho da terra, é o som do céu. Avivamento é Deus mantendo o nosso coração num lugar seguro e a gente completamente dependente dele. Irmão, para nações, independência ou morte. Para o reino, independência é morte. Todo pastor que você já celebrou um dia em que em algum momento se perdeu no seu ministério, você pode ter plena convicção, em algum momento ele se tornou independente. Estar na igreja, mas se tornar independente de Deus, tem um nome para isso, chama divórcio. Estar na igreja de Deus, mas se tornar independente de Deus, é divórcio. Por que eu estou compartilhando isso? Porque eu estou vendo muitas igrejas crescendo com uma pregação que ela é triunfalista e com uma experiência que ela é muito legal, mas o que vai nos fazer romper como comunidade de fé é ansiarmos pela presença e desejarmos o sobrenatural. A minha pergunta é: qual foi a última vez que você viveu um milagre sobrenatural? A gente precisa ansiar por isso, e a ausência disso precisa ser um alerta para nós. Qual foi a última vez? A gente começou uma igreja em Coral Springs e tem sido incrível. Primeiro domingo, então, sobrenatural. Mas às vezes a gente fica se questionando: cara, por que algumas pessoas estão tão apáticas? Por que algumas pessoas não se envolvem? Como é possível no meio do louvor ter alguém de braços cruzados ou com a mão no bolso? Aí a resposta que normalmente ouço é: as pessoas estão muito feridas. Tem gente que já está desacreditada da igreja. Irmão, pelo amor de Deus, até quando vamos lamber as feridas que estão ligadas a traumas do passado? Você foi ferido por uma antiga igreja, ok, construa a igreja que você sonha. Você se decepcionou com um antigo líder, ok, então seja um líder que não vai decepcionar os seus liderados. Mas não dá pra gente perder tempo. Eu prego todas as vezes como se fosse a última vez, já falei sobre isso aqui. E aí teve uma perda essa semana passada que trouxe ainda mais sentido para esse meu entendimento. A gente perdeu o Drummond. Drummond foi um dos meus mestres, um dos caras que mais me ensinou sobre a palavra da fé, fundamentos do reino de Deus. O Drummond, 38 anos, ele pegou Covid numa quarta, na semana seguinte ele faleceu. Irmão, alguém ouviu o último sermão dele sem ter ideia que seria o último? Alguém ouviu a última pregação dele sem ter ideia que seria a última? Você sabe qual foi uma das primeiras coisas que eu fiz? Correr para o WhatsApp para ver se tinha alguma mensagem dele que eu não tinha respondido. Eu olhei lá, mensagem respondida. Cara, isso me deu uma paz no meu coração, porque a pior coisa que teria para mim é ver que tinha algo que ele falou comigo e eu não tive nem tempo de responder. Irmão, ele tem 38 anos, a gente vai pensar, ele tem a vida toda pela frente, mas a palavra de Deus diz: não diga amanhã faremos ou compraremos ou iremos, porque nós só temos o hoje e o amanhã a Deus pertence. Então por que eu estou pregando isso? Porque nós não fomos chamados por Deus para construir patrimônio na América. Nós fomos chamados por Deus para edificar o reino dele na América, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Casais frustrados com filhos de 16 anos, 17, 18, 15, 12. Pastor, faz o meu filho amar Jesus, porque ele está rebelde, a gente não consegue. Eu não consigo fazer em um ano o que em 17 a tua casa não fez. Faz sentido? Então o que eu estou falando aqui é um despertamento, é um shift de Deus. O que adianta conquistarmos a América e perdermos a nossa casa? O que adianta conquistarmos patrimônio e perdermos o coração dos nossos filhos? Está comigo aí? O teclado pode subir para ficar um pouco mais leve.
Jesus. Eu preguei sobre esse trecho alguns meses atrás, falando sobre a história de Davi e a Arca da Aliança. Sabe o que é interessante? Davi utiliza carros de boi para carregar a arca. E aí você já sabe da história, os bois tropeçam, a arca cai, Uzá morre, a ira de Deus vem sobre eles, Davi fica angustiado, desiste de levar a presença de volta para casa. E aí acontece algo interessante. Meses depois, a casa onde a arca ficou prosperou, tudo que eles faziam prosperava. Então Davi falou: bom, vamos trazer de volta a arca, mas não vamos levar mais em carros de bois, vamos levar sobre os ombros. E aí tem uma chave poderosa, irmão, pega isso em nome de Jesus. Davi precisou sacrificar os atalhos para poder carregar a presença. Davi pega os bois e a cada tantos passos que eles dão, sacrificam um boi e um novilho, sacrificam um boi e um novilho, sacrificam um boi e um novilho. Irmão, olha para mim. Se Davi tivesse levado de carro a arca, é como se a cada tantos km ele explodisse um carro novo. Pega um Tesla, a cada 100 milhas destrói um Tesla. 100 milhas destrói outro Tesla. 100 milhas destrói outro Tesla. Tirando toda a parte de derramamento de sangue para remissão de pecados, esquece toda essa questão. Vou fazer uma analogia com a fonte. A fonte da queda de Davi foi exatamente o que ele utilizou para sacrificar. Então os bois fizeram com que a arca tropeçasse e a presença saísse do meio do povo. Então a gente vai sacrificar os bois para que a presença volte de volta para o povo. Pega essa chave em nome de Jesus, irmão. Davi está ensinando uma chave para a gente. Eu preciso sacrificar a estrutura que um dia me facilitou. Tem atalhos demais na América. Por que a gente perde o temor aqui ao longo do tempo? Por que alguns acabam chegando completamente apaixonados e depois se tornam frios? Porque a gente, principalmente como comunidade brasileira, vai aprendendo a pegar alguns atalhos. A gente quer pegar atalho para drive license, a gente quer pegar atalho para imigração, a gente quer pegar atalho para social security, a gente quer pegar atalho para ID number, a gente quer pegar atalho para tudo. E aí, quando aparece uma questão sexual, a gente já está tão cauterizado que aquele atalho já não é algo que constrange tanto. O inferno tem nos dessensibilizado sem perceber. Dessensibilizado sem perceber. Mudamos de nação, não mudamos de Senhor. Mudamos de nação, não mudamos de princípios. Mudamos de nação, não mudamos de caráter. Mudamos de nação, não podemos abrir mão do temor. E eu sei porque nem todo mundo celebra, porque é incômodo ouvir isso. Mas eu não vim aqui para entreter a igreja, eu vim aqui para liderar uma igreja. Eu vim aqui para liderar uma igreja. Eu vim aqui para liderar uma igreja. E eu estou sendo o primeiro aqui para me vulnerabilizar. Eu acredito em lideranças vulneráveis. Eu acredito que uma igreja não abre mão do temor e da presença e da busca. Muitas igrejas lindas e incríveis, muito predominantes. Muitas igrejas lindas e incríveis. Mas eu creio que Deus tem uma porção para nós como brasileiros. Eu creio que existe uma chama que Deus depositou em nós como povo. Eu creio que existe algo diferente que Deus depositou sobre nós. Eu creio nisso. Isso é bíblico, inclusive. Cada tribo tinha um desígnio, cada tribo tinha um propósito, cada tribo tinha uma autoridade para uma área diferente. Existe uma graça sobre os brasileiros, e uma das coisas que a gente mais ouve, principalmente gringos falando, é que um dos lugares que eles mais amam ministrar é o Brasil. Eu estava numa conferência hispana esses dias, a gente estava jantando no final, e aí o Todd White estava lá, e aí alguém perguntou: qual a nação que você mais gosta de ir? Aí o outro falou: tal nação. E você? Aí o Todd White falou: Brasil. Não existe nada como o Brasil. Aí perguntaram por quê? Ele falou: porque a fome que existe naquela nação é constrangedora. Se alguém me perguntar qual é o maior desafio de pastorear na América, a falta de fome é constrangedor. Constrangedor. Pastores sem chamado, liderando por conveniência. Pessoas sem fome, visitando igrejas só por costume. A gente não vai entrar no modo automático. Lagoinha Miami, ouve o que eu estou falando. Não importa se perderemos alguns números, mas cresceremos em graça, em autoridade, em santidade, em milagre.
não entraremos no modo automático. Existe um Deus sobre essa casa, existe um propósito que nos faz permanecer de pé. Os nossos filhos conhecerão a Deus, não porque a gente fala de Deus para eles, mas porque eles veem Deus em nós. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez